Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 3. Eu quero fazer então a leitura da palavra de Deus que diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos na manhã deste dia do Senhor, orando ao Ti, ó Deus, falando com o Senhor e pedindo tua graça, tua bênção para esse tempo, ó Deus, que vamos meditar na tua palavra. Dá-nos, ó Deus, conhecer-te mais. Dá-nos, ó Deus, confiar mais no Senhor, aprendermos de Ti, ó Deus, Tuas promessas, Tua presença, enfim, ó Deus, Teu amor e bondade sobre nós, os Teus cuidados, querido Deus. Dá-nos então, Pai, do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua santa e bendita palavra, como também, ó Deus, tomarmos posse dela, vivermos por ela, alegrarmos-nos nela, ó Deus, e assim testemunharmos também do Senhor, de quem é o Senhor, o Deus que salva, o Deus que cuida, o Deus que anda conosco. Assim oramos e pedimos estas coisas, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, este salmo é escrito por Davi, e ele vai retratar aqui no momento em que ele está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Seu filho Absalão está tentando lhe tomar o trono de Israel. E então ele arruma, ele traz muita gente do povo que vai contra Davi e, enfim, faz com que Davi tenha que fugir do seu palácio, da cidade e se esconder, enfim, e porque porque Absalão de fato quer lhe tomar o trono. E nesse salmo, então, Davi vai contar isso para nós, né? Em forma de verso, em forma de poesia, em forma de música, as suas queixas, como também a ação de Deus e a maneira como Davi se coloca diante de Deus, diante dessa perseguição, diante dessa tribulação tão grande, talvez um dos maiores, como que podemos dizer assim, uma das maiores dificuldades que Davi tenha passado na sua vida foi nesse tempo em que o seu próprio filho o persegue, quer matá-lo, quer tirá-lo do trono. Então ele começa o salmo assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Davi então ele começa esse salmo se queixando com Deus com respeito às suas aflições, por causa então dessa perseguição tão ferrenha do seu próprio filho. E nesse caso, ele vai falar então sobre as suas angústias e por causa dessa terrível perseguição que ele sofria do seu próprio filho. Nós aprendemos aqui que nós então podemos contar para Deus sobre as nossas aflições e angústias. Nós podemos nos lembrar aqui do povo no Egito, quando era escravo lá de Faraó, há muito tempo atrás. Então, em Êxodo 3, verso 7, Moisés escreve o seguinte: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Deus sabe, Deus ouve o clamor do seu povo lá no Egito. E Deus sabe que o povo está sendo oprimido. Lembra-se de Jonas, dentro da barriga do grande peixe? Como é que ele vai a Deus? Antes ele fugia de Deus, não é?
Aí Deus o resgata, Deus o pega, não é? Quando ele é jogado do barco, que estava indo para outro lado, ao invés de ir para Nínive, e aí Deus manda um grande peixe que engole a Jonas. E dentro então do grande peixe, dentro da barriga do peixe, Jonas diz assim: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Qual é a nossa aflição? Qual é a nossa angústia? Qual tem sido o nosso desespero, insegurança? Quais têm sido as nossas tristezas, dificuldades? Nós podemos clamar a Deus, falar com Deus. Nós podemos nos queixar com Deus, falar com Ele, expor os nossos sentimentos, dificuldades e tristezas. Assim como fizeram o povo, como fez Jonas e assim como fez Davi. Mas, queridos, nós precisamos fazer isso da maneira certa. Nós precisamos contar essas coisas para Deus da maneira certa, da maneira correta. Nós precisamos falar com Ele em oração. Pacientemente também esperar pela resposta dEle. Olha o que diz o Salmo 37, verso 7. O salmista diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Esse é o jeito certo. Essa é a maneira que devemos conversar com Deus, falar com Deus, expor ao Senhor as nossas angústias. O nosso foco, queridos, está em Deus, sabendo que Ele ouve e atende segundo o seu poder e a sua vontade. E então nós podemos e devemos sossegar, descansar no Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, verso 28, ele nos escreve assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos os filhos de Deus. E, portanto, Paulo está dizendo aqui que os filhos de Deus sabemos todas as coisas. Nós sabemos, de fato, de tudo o que Deus permite, o que Deus decreta, o que Deus ordena que nos aconteça, são para o nosso bem. São para o bem daqueles que o amam. Somente para o bem daqueles que o amam. Aqueles que amam a Deus sabem que o que Deus faz, sabe o que Deus decreta, sabe daquilo que vem contra nós, é para o nosso bem. Somente aqueles que amam a Deus têm essa ciência, esse conhecimento, esse entendimento. Sabemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável? Que toda a vontade de Deus é sempre assim? E sabendo dessas coisas, nós podemos esperar pelo aumento das aflições? Nós temos ciência que isso também é para o nosso bem? Então, queridos, nesse primeiro verso, esse é o primeiro ponto que Davi destaca aqui no seu salmo. Podemos e devemos falar com Deus sobre qualquer assunto. Sermos sinceros em expor as nossas queixas, tristezas, dificuldades. Também quando somos perseguidos por qualquer motivo. Mas nós devemos falar com Deus com a motivação correta. Ou seja, é Ele quem sabe o que deve fazer. E nós devemos descansar pacientemente nas suas ricas e preciosas promessas. O peso das aflições e o tempo que elas permanecerão sobre nós, devemos confiar na graça dele, para suportarmos. E aqui nós podemos lembrar de um fato muito curioso, acontecido com o apóstolo Paulo. Ele descreve isso em 2 Coríntios, capítulo 12, nos versos 7 a 10. Olha só que entendimento que o apóstolo tem com relação a isso. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear,
a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nessas palavras de Paulo, nós vemos aqui com uma clareza límpida que Deus não tirou dele as aflições. Não tirou esse espinho. Paulo viveu com isso o resto dos seus dias, mas com a graça de Deus sobre ele. A graça o sustentando, o poder de Deus cuidando dele. Não é maravilhoso isso? Não é especial isso? Diante das aflições, das perseguições, das tristezas, das lutas, das dificuldades, o apóstolo Paulo teve o consolo, a graça de Deus sobre ele, aliviando as suas dores, acalentando o seu coração. Esse é o nosso Deus. É dessa maneira que devemos nos dirigir a Deus, confiantes, esperando nele. Ele pode responder e responderá. Ele pode fazer isso rapidamente, ele pode retirar de nós as aflições, as angústias, as perseguições, as dificuldades, mas como ele pode nos dar graça para suportarmos. O nosso Deus, o nosso foco deve estar em Deus, não em nós mesmos, não nas aflições, não nos inimigos, não nas dificuldades, mas em Deus. Porque quando sou fraco, é aí então que sou forte. Mas olha o verso 2 do Salmo. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Queridos, que arrogância desses perseguidores de Davi. Desconhecem o poder e a misericórdia de Deus quando dizem que Davi está perdido, sem saída. Blasfemam contra Deus e mentem sobre Davi. É assim, meu Deus, queridos, que comumente reagem os nossos inimigos, reagem os descrentes. É dessa forma, com blasfêmias contra Deus. É como se eles estivessem dizendo para Davi aquilo que a esposa de Jó disse para ele. Está registrado lá em Jó capítulo 2, 9 e 10. Lembramos o que aconteceu com Jó? Que Deus permitiu que Satanás o afligisse? Ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde sua saúde, não é? Ele é tomado no corpo por lepra, ele tem que se coçar com cacos de telha. Imaginemos uma coisa dessa. Mas olha a resposta de Jó à sua esposa. A esposa dele disse o seguinte: então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha as palavras da esposa para Jó. Mas ele, um homem de Deus, um homem de fé, cheio do Espírito Santo, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos e irmãs, Jó sabia que tudo o que acontece com qualquer um, filho de Deus especialmente, é para o bem daqueles que amam a Deus. Jó sabia que Deus estava cuidando dele. Paulo sabia. Os crentes em Cristo Jesus sabem que Deus cuida deles, que Deus cuida de nós. Porque Davi, assim como Jó, confiava em Deus. É o segundo ponto que ele vai abordar aqui agora nos versos 3 e 4 desse salmo. Deus se agrada, queridos, quando nós confiamos nele. É o que Davi faz aqui nesses versos agora. Ele declara a sua confiança no Senhor. E veja como é que ele faz isso. Olha lá, os versos 3 e 4. Porém tu, Senhor,
És o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. É assim que Davi responde ao que está descrito nos versos 2, aos que os seus inimigos falam contra ele. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Está perdido esse Davi, estão todos ao seu redor, ele está cercado, ele não tem saída, não há Deus para ele, não há em Deus salvação para ele. Aí Davi responde, porém, tu, Senhor, és meu escudo. Temos aqui então uma bênção, nesse verso 3, uma bênção tripla da parte de Deus para os seus, para aqueles que sofrem. Ele diz em primeiro lugar, Deus é o nosso escudo, Deus é o meu escudo. Deus nos defende, Deus nos protege. Davi tinha muito claro isso na sua vida, na sua mente, na experiência da sua vida. Essa experiência de proteção de Deus, quando Davi ainda era um adolescente e cuidava dos rebanhos do seu pai. Bem como diante daquele gigante filisteu, Golias, que blasfemava contra o povo de Deus. Olha o que o livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 37, olha o que diz a respeito disso. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Deus é o nosso protetor. Deus é o nosso escudo. Escudo serve para proteger, para defender. Deus é o nosso defensor. Em segundo lugar, nesse verso, Davi fala que Deus é a nossa glória. Olha só que maravilha isso. Nele vencemos as batalhas. Paulo afirma que em Cristo somos mais que vencedores. E isso, queridos, vai muito além das tribulações e dificuldades do dia a dia. Será que Jó era um vencedor diante de tudo que estava lhe acontecendo? Será que Paulo era um vencedor diante do espinho na carne que o afligia e o afligiria pelo resto da sua vida? Somos mais do que vencedores. Deus é a nossa glória, Deus é a nossa vitória. E por último, aqui ainda nesse verso 3, Davi escreve o seguinte, Deus é aquele que nos exalta, e o que exaltas a minha cabeça. No Salmo 27,6, o salmista descreve o que seria isso. Olha o que diz lá, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No teu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Bem ao contrário do que os inimigos de Davi disseram a ele no verso 2. Deus vai exaltar a Davi acima dos seus inimigos. A sua cabeça estará por sobre os seus inimigos. Os seus inimigos verão Davi sobre eles. É isso que Deus está falando aqui. Davi então reconhece a ação de Deus, a vitória dele em Deus sobre os seus inimigos, a derrota sobre os seus inimigos. Ele superior, ele acima dos seus inimigos. E Davi faz o quê? Davi o louva, Davi exalta a Deus, Davi sacrifica ao Senhor, Davi oferece sacrifícios de júbilo, de alegria, de louvor a Deus. Ele canta, ele salmodia a Deus, ao Senhor. Assim deve ser a nossa reação. Assim deve ser a nossa ação diante de Deus, sabedores de que Ele é o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa vitória está nele. Devemos louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Devemos nos dobrar diante da soberania, do poder, da graça do Senhor sobre nós. Olha o versículo 4, é isso que Davi faz. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Ele clama. Ele grita, ele vai ao encontro do Senhor, porque ele sabe em quem ele pode confiar. Ele sabe que o Senhor soberano, o Deus criador e sustentador de todo o universo, responde orações,
É um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus que nos ouve e que nos atende segundo a sua misericórdia, poder e grande vontade. É assim que nós nos comunicamos com Deus, nós falamos com Deus. E Deus fala conosco pela sua palavra. E mais, queridos, Deus já sabe de tudo isso. Antes mesmo de nós falarmos, Deus já sabe o que vai na nossa mente, o que vai no nosso coração. Antes que a nossa boca pronuncie qualquer coisa, Deus já sabe. Olha o que nos diz Isaías, no capítulo 65, verso 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Não é lindo isso? Não é profundo isso? Não é confortador isso? Consolador? Antes de clamarem, eu responderei. Queridos, quando nós estamos em perigo, devemos orar. Deus vai nos ouvir com graça. Mas também, irmãos e irmãs, nós devemos registrar as respostas das graças recebidas de Deus. Ou nós só temos um caderno pedindo, só onde anotamos as nossas dificuldades, clamores, aquilo que necessitamos, aquilo que outros necessitam. Não. Nós devemos anotar não só os pedidos, como também devemos anotar as respostas de Deus. Devemos registrar a graça recebida. Devemos anotar as respostas de Deus. Devemos anotar em gratidão e louvor o que Deus tem feito. Quando Ele nos atende. Assim, queridos, nós vamos sendo fortalecidos para o futuro, lembrando ao Senhor dos livramentos do passado. Vamos recordando nas nossas anotações o que Deus fez, o que Ele já fez, do tremedal de lama que nos tirou, das dificuldades que nos livrou, quaisquer dificuldades. É por isso que Davi, então, escreve aqui os versos 5 e 6. É por isso que ele pode dormir tranquilo, e ele canta de como está seguro enquanto dorme. Olha lá, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Podemos imaginar algo assim? Davi está sendo perseguido por um exército do seu próprio filho, que está o cercando já. Mas Davi pode deitar-se, pode dormir, e pode no outro dia acordar. Como isso? Davi conhecia o Deus que o havia chamado e ungido para reinar sobre o seu povo Israel, e que, portanto, o protegeria dos seus inimigos. Então podia dormir e acordar sossegadamente. Olha o que está escrito lá em Levítico, capítulo 26, verso 6. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Isso aqui está sendo escrito quando o povo está prestes a entrar na terra prometida. E lá tem muitos inimigos que precisam ainda ser derrotados. Deus promete isso àquele povo: eu vou dar paz a vocês. Vocês vão vencer os inimigos e eu vou dar paz a vocês. Irmãos e irmãs, o que é que tem tirado o nosso sono? Quais são as nossas preocupações? Medos? Onde é que nós nos escoramos? Em que nós temos colocado a nossa dependência? Quem é que nos sustenta? Olha a palavra do Senhor em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
Louvado seja o nome do nosso Senhor. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos atende, é nele que devemos colocar a nossa confiança. Ele nos responde, quaisquer que sejam as nossas dificuldades, tristezas, angústias, medos. Olha o verso 6, não tenha medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. É por isso que no verso 2 diziam que não havia salvação de Deus para Davi, pois os inimigos eram muitos e o cercavam por todos os lados. Mas essa foi a resposta de Davi, como no Salmo 27, os versos 1 a 3. Olha o que diz lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Que grande bênção, que palavra profunda, confortadora, encorajadora, para nós, para mim, para você. Mas vamos lá, vamos seguir para o fim. Olha os versos 7 e 8. Por fim, Davi vai orar, na certeza de que o Senhor o defende e o abençoa, como também ao povo, a todo o povo. Afinal, Davi era o rei de um povo, de uma nação. Olha lá o verso 7 e também o verso 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Olha o verso 7. Davi escreve assim, como é que Deus trata os inimigos do seu povo. Ele ora, ele clama a Deus, ele pede para que Deus haja, para que Deus se levante. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Olha que palavra dura, não é mesmo? É assim que Davi descreve como é que Deus trata os inimigos do seu povo. Arrebenta o queixo e quebra os dentes. Davi mostra aqui o poder de Deus e a precisão de Deus. Nós sabemos, queridos, que quando alguém leva um golpe na ponta do queixo, ele cai. É o local certo, preciso, para derrubar um adversário. Deus é poderoso e preciso. É por isso que Davi recorre a Deus e constantemente o invoca. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Davi mostra para nós aqui que os nossos inimigos são inimigos vencidos. São como leões desdentados. De que serve? De que vale? Que força tem um leão sem dente? Sem os dentes? Até a morte, que é o nosso último e terrível inimigo, até a morte já está derrotada. Olha o verso 8. Porque do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A salvação pertence ao Senhor. É a declaração final do rei Davi. Mesmo quando tudo parece perdido, quando ele é tratado de modo indigno e vergonhoso, quando ele é feito correr, e ainda quando tem todos os motivos para, humilhado e de cabeça baixa, desistir de tudo. Mas ao contrário disso, Davi exalta e glorifica a Deus. Nesse salmo, queridos, ele fala sobre a soberania de Deus, fala sobre o amor e zelo e cuidado por aqueles que pertencem a Deus. Davi fala sobre a confiança nas palavras de Deus. Davi mostra para nós aqui o papel da oração, da bênção que é confiar em Deus e descansar no seu poder e nas suas ricas promessas. Enfim, queridos, Davi rende toda a glória a Deus. O foco está em Deus. E assim ele revela toda a sua confiança em um dos piores momentos da sua vida.
Como que aplicamos isso para nós, irmãos e irmãs? Assim deve ser conosco também. Reconhecermos que a salvação vem de Deus, não só a salvação eterna, a salvação da morte espiritual, mas a salvação no nosso dia a dia, os cuidados de Deus. A salvação de Deus é do começo ao fim. Devemos aprender, como Davi, que Deus é o nosso protetor, o nosso vingador, o nosso defensor, aquele que nos agracia com fé para suportarmos as aflições e angústias e, se quiser, nos livrar dos nossos inimigos. Davi mostra para nós aqui que nós somos abençoados em Cristo. Cristo sofreu angústias e aflições terríveis, tremendas, não só no físico como na alma. Sofreu a ira de Deus sobre si por causa dos nossos pecados. E por isso somos abençoados. Na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, através de Cristo. E seremos abençoados eternamente em Cristo. A bênção de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, repousa sobre nós. Nos consola diante das tribulações, nos consola, nos ajuda, nos ampara, é o nosso escudo no trabalho, nos relacionamentos, na família e em toda e qualquer circunstância. Temos o nosso Deus conosco que habita em nós, que sabe como ninguém as nossas aflições, angústias e tristezas e dificuldades. A bênção do nosso Deus flui da sua maravilhosa graça. Isso deve ser apreciado por nós pela fé, pois isso nos é assegurado por juramento. A sua graça, a sua bênção, a sua presença, o seu poder, o seu amor, o seu zelo e cuidado sobre nós, a sua companhia eternamente presente em nós, nos é assegurado, ou nos é assegurada pelo próprio Senhor Jesus. E assim eu quero encerrar a nossa meditação nesta manhã. Mateus capítulo 28, verso 20, nos diz assim, o próprio Senhor Jesus: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Confiemos nisso, creiamos nesta palavra, recebamos do Senhor a graça, a fé, o seu amor, estejamos fincados na sua palavra, no seu poder, na sua graça, na sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus de amor, de graça, de bondade, Deus de salvação. Ó Deus querido, obrigado porque o Senhor cuida de nós. O Senhor zela pelo seu povo. O Senhor nos abençoa, nos livra do mal. O Senhor é a nossa companhia, o nosso socorro sempre bem presente. É o Senhor que com graça nos acompanha, nos enche de poder, nos enche de alegria e vigor, de encorajamento, para suportarmos as aflições e angústias, tenham elas o tempo que o Senhor designar para nós. Ó Deus querido, glórias ao teu nome. Obrigado, Deus, por seres assim, um Deus presente, um Deus que ouve, atende, um Deus que nos entende, um Deus que compreende a nossa fraqueza, um Deus que vem em nosso socorro, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos alegra a alma. Obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dá-nos assim, então, ó Deus, encorajamento. Dá-nos forças, ó Deus, para suportarmos. Dá-nos alegria, alegria do Senhor. Pois a alegria do Senhor é a nossa força, diz a Tua palavra. Faz assim conosco, ó Deus, hoje, aqui. Faz assim com o Teu povo, ó Deus, que nos ouve nesta manhã. Faz assim com a Tua igreja espalhada por toda a terra. Assim oramos e Te bendizemos. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, em Cristo Jesus. Assim oramos. Amém. Que a graça bendita e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso amado Pai, as bênçãos, consolações, forças, virtudes, poder do Espírito Santo do Senhor estejam conosco. Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui e espalhada por toda a terra hoje e para todo sempre. Amém.